2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. É isso. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 1. Eu vou pedir a licença de vocês para virar e ler aqui, tá bom? Todo mundo está comigo? Diga amém. O texto diz: porventura, começaremos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? No versículo seguinte, o apóstolo continua dizendo: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. No versículo de número 3, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Diga: eu sou uma carta de Cristo, manifestada ou ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de coração, de carne, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Querido, essa palavra queima no meu coração para essa semana em que nós estamos tendo aqui. Talvez a princípio não pareça fazer muito sentido para você nós pensarmos sobre cartas em uma semana que traz como tema, como título ou como meta o ato de profetizar, uma semana profética. Mas existe uma figura que está completamente associada ou atrelada à figura profética, que está completamente associada ao ato de profetizar. Essa figura chama-se carta. Eu quero que você seja intencional comigo em memorizar isso no teu coração, para que fique clara essa palavra e ela possa fazer diferença no teu coração. Se existe algo completamente associado ao ato de profetizar, ao ministério profético, essa figura é uma figura de carta. Para você fingir que você está interessado, me pergunta: por quê, pastor? Aleluia, 3 pessoas comigo. As cartas, elas trazem uma mensagem. As cartas são redigidas por alguém. E quando a gente fala do ministério profético, o ato de profetizar no original hebraico se descreve com a palavra nabi, que trazendo para nós significa porta-voz ou portador de uma mensagem. O ato de profetizar significa ser um porta-voz, significa carregar uma mensagem, significa trazer consigo uma mensagem, um conteúdo que não vem de você mesmo, mas de alguém. Agora, no que é que isso se aplica? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Tem muita gente achando que profetizar é predizer. Existem pessoas no nosso tempo pensando que o ministério profético está associado à revelação ou à adivinhação. Profetizar por muitas vezes significa revelar algo? Sim, claro que sim. Mas mais do que predizer ou anunciar algo antes que aconteça, profetizar significa descrever ou carregar uma mensagem que não é de baixo, mas vem do alto. Ezequiel 37, versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Versículo de número 3: e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, é o Senhor quem sabe. No versículo seguinte, de número 4, então me disse: profetiza. Diga comigo: profetiza. Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra
Ei, querido, profetizar não significa dizer, eis que te digo, mas significa dizer, assim diz o Senhor. E é por isso que antes que esse culto termine, você vai olhar para muitas áreas e muitos aspectos da sua vida, e ao invés de dizer, eis que te digo, você vai dizer, assim diz o Senhor, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre toda e qualquer adversidade, sobre qualquer enfermidade, assim diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, versículo de número 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Verso de número 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Uma profecia não vem de nós, vem dele. No versículo de número 7, por fim, então profetizei. Então eu disse o que o Senhor me disse, me conclamou a dizer. Então eu profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Você está ouvindo algum barulho? Você está conseguindo ouvir algum ruído enquanto você está aqui? Eu acredito que em espírito você está profetizando acerca de algumas coisas, e o barulho não vai começar a ser realizado ou se dar. Esse barulho já começou. Eis que eu ouço um barulho de uma abundante chuva, rasgando os céus de Novo Horizonte. Aquilo que você veio pedir, aquilo que você veio em busca por parte dos céus, ou buscando encontrar no Senhor, não vai chegar, já chegou. Um barulho está acontecendo agora. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ordem. Você entendeu, querido? Profetizar não significa dizer algo de nós mesmos. Profetizar não significa ser utópico ou positivista. Profetizar significa declarar verdades absolutas do Senhor. Partindo desse princípio, quando a gente volta a pensar sobre 2 Coríntios, o capítulo 3, que foi o que lemos, versículo de 1 a 3, nós vamos entender que a atribuição que o apóstolo Paulo faz a cada um de nós, ela é muito mais especial do que nós imaginamos. Já que você entendeu que a figura de uma carta está completamente associada ao ministério profético, quando nós enxergamos por essa ótica ou a partir desse prisma, fica claro, fica nítido que o apóstolo Paulo não estava nos chamando de qualquer coisa. Eu sei que eu estou em uma igreja completamente voltada à prática da leitura bíblica, e como bons filhos de Deus, como servos fiéis do Senhor, você sabe que o Novo Testamento é um aglomerado, é um conjunto de cartas. Bíblia vem de bíblios, que significa vários livros juntos, mas não são livros, querido. Você que lê a Bíblia, você que se debruça nos estudos das Escrituras, você sabe que o Novo Testamento, ele é um aglomerado de cartas desde o seu primeiro livro, Mateus, Evangelho de Mateus. A quem ele escreve? Mateus escreve uma carta, diga comigo, uma carta. Ele escreve uma carta aos judeus para provar a genuinidade do ministério de Cristo. Depois de Mateus nós temos o livro, o Evangelho de Marcos, que é uma carta escrita aos romanos e outros gentios. Depois de Marcos nós temos Lucas, que escreveu a um homem chamado Teófilo. Depois de Lucas nós temos o Evangelho de João, que escreve a igreja de forma geral. Em Atos nós também temos mais uma carta, escrita por Lucas, dedicada também a esse homem chamado Teófilo. Paulo, o que nós acabamos de ler, escrevendo aos coríntios, não só aos coríntios, mas ele começa escrevendo aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses. Ele escreve 1º e 2º Timóteo, ele escreve a Tito, ele escreve a Filemão. Nós não sabemos quem escreveu a Hebreus, mas todos sabemos que Hebreus se trata de uma carta. Amém ou não amém? Quando nós lemos o livro de Hebreus, nós dizemos o escritor aos Hebreus. Alguns atribuem
a escrita do livro de Hebreus a Paulo, pela semelhança no estilo de escrita aos demais livros, mas nós não podemos afirmar que foi Paulo quem a escreveu. Mas depois de Hebreus, nós temos Tiago, que escreveu aos judeus que viviam fora da Palestina, aos judeus da diáspora. Depois de Tiago, nós vemos a primeira e a segunda epístola do apóstolo Pedro, que escreveu cartas para quem? Para os cristãos que viviam na Ásia Menor, atual Turquia. Depois das epístolas de Pedro, nós temos a primeira epístola de João, que não é a uma pessoa específica, mas ele escreve uma carta com o seguinte destinatário: aos fiéis da terra, aos fiéis que estão espalhados pela terra, eu escrevo essa carta. Na segunda epístola, ele escreve a alguém que é designada ou denominada a senhora eleita e a seus filhos. Alguns teólogos afirmam que de fato essa senhora eleita existia e ela tinha alguns filhos sobre a sua mentoria, sobre o seu domínio. Então essa carta provavelmente havia sido escrita a uma família em específico. Outros teólogos acreditam que a senhora eleita e os seus filhos é uma metáfora ou uma figura de linguagem para a igreja e os fiéis. Você está comigo ainda? Diga amém. Depois da segunda epístola de João, nós temos a terceira, e ele escreve a um homem chamado Gaio. Depois Judas escreve aos santificados e conservados em Cristo. Olha que jeito lindo de encontrar um destinatário para suas cartas. Judas diz: aos santificados e conservados em Cristo. Tem alguém assim aqui nessa noite? Por fim, nós temos o livro da Revelação, a carta de Apocalipse, que é escrita a todos os crentes, mas especialmente às 7 igrejas. Todos esses homens, querendo falar com pessoas diferentes, escreveram cartas para lugares diferentes, mas a maior carta que Deus está escrevendo na cidade de Novo Horizonte está aqui nessa noite, nessa igreja. Querendo falar com diversas pessoas, Deus usou a vida desses homens para comporem o Novo Testamento, mas querendo falar com Novo Horizonte, Deus está escrevendo a sua história. Deus está enviando você como uma carta escrita, não por tinta, mas pelo sangue de Jesus, não em tábuas, mas no coração dele. Agora, perceber que a nossa vida se trata de uma carta, nós devemos nos fazer uma honesta pergunta. Quando as pessoas nos enxergam como uma carta, o que é que elas estão lendo? Sabe, queridos, eu fui criado em um lar cristão. Desde que me entendo por gente, meus pais são evangélicos, fui criado em um berço evangélico. Os meus pais me colocavam no berço, ele me dava a paz do Senhor. E eu me lembro de uma história em que desde muito cedo eu ouvia meu pai contando no altar da igreja. E ele disse que uma certa feita, um homem se muda para um bairro diferente, e ele era cristão, e no ímpeto de evangelizar, de convidar pessoas para se encontrarem com Jesus, ele encontra um primeiro vizinho, e ele diz a esse vizinho: eu quero te convidar para ir na minha igreja, a Batista Betel, é uma bênção. Quero te convidar para ir lá cultuar com a gente. Jesus fala com a gente, Jesus participa das nossas reuniões, é uma bênção, você precisa ir. E esse vizinho, ele começa dizendo o seguinte: olha, eu estou lendo um livro, e assim que eu terminar de ler este livro, nós podemos fechar esse compromisso e eu vou na sua igreja. E aí esse homem dá um prazo para o seu vizinho, e depois ele repete o convite dizendo: e aí, vamos na igreja Batista Betel, lá é uma bênção, você precisa ir lá, já terminou de ler o seu livro? E o vizinho: ainda não, eu ainda estou lendo, já já eu termino. E aí de novo ele vai mais uma vez com um convite e diz: vamos, você precisa ir. E aquele homem: eu ainda estou lendo, até que depois de muito tempo, esse homem diz: hoje eu vou na Batista Betel, hoje eu vou. Você terminou de ler o livro? Terminei. Rapaz, que livro grande é esse? E o vizinho responde: esse livro é a sua vida. Querido, Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem olha para Jesus vê o Pai, quem olha para o Pai vê o Filho.
quem olha para nós se encontra com quem? A nossa vida tem feito menção, tem enaltecido, tem sido uma expressão de adoração, de louvor a quem? Eu preciso fazer com que você saia convicto daqui dessa noite, que existem pessoas lendo a nossa vida, lendo os nossos dias, e que sobre nós existe o poder de demonstrarmos a grandeza, o poderio, a glória que habita em Jesus, porque se existe alguém que Jesus está trabalhando e escrevendo de uma maneira especial, esse alguém é você. Você precisa acreditar no que Deus já escreveu e continua escrevendo a teu respeito. Você precisa acreditar que a história que o dedo de Deus escreveu a teu respeito não é imperfeita, não é insuficiente, mas Ele sabe muito bem como a sua história começa, se desenvolve e termina. Diga: minha vida está sob o controle da caneta de Deus. Diga aleluia. Agora, nos aproveitando dessa figura, pensando sobre cartas, nós precisamos nos ater a algumas características, e a primeira dela, diga comigo, a primeira, é que toda carta tem um destinatário e um propósito. Ninguém escreve uma carta por escrever. Ninguém escreve uma carta sem um destinatário. E você precisa entender que com a tua vida não é diferente. Existe um destino para você, existe um propósito para a sua vida. Toda maneira com que você tem vivido, a maneira em que você tem caminhado, a maneira em que você tem conduzido os seus dias, em que você tem dedicado ou se dedicado à sua família, você acredita em justamente dessa maneira estar caminhando em direção ao propósito e ao destino que Deus tem para você? Olha bem para mim, presta atenção nessas perguntas. Não se trata de qualquer coisa. Com a maneira em que você tem vivido atualmente, você acredita estar caminhando em direção ao propósito e ao destino que Deus tem para você? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quantos são pais aqui? Muita gente. Eu tenho planos para minha filha. Eu tenho lindos planos para minha filha. Só que algo que a gente vai percebendo à medida em que os filhos crescem é que, apesar de nós termos lindos planos, se os nossos filhos não entenderem os nossos planos como um plano para eles, de nada vai adiantar os nossos planos. Quantos pais aqui já avisaram seus filhos: olha, se você continuar agindo assim, não vai dar bom? Eu me lembro de que lá em Presidente Venceslau, nós iríamos comemorar 3 anos. E você deve estar se perguntando: como é que você tem uma memória sua de 3 anos de idade? Eu vou te explicar essa experiência marcante. Eu estava naquela ânsia de receber meus tios e tias. Afinal eram meus 3 anos de idade. Que delícia, aleluia, vai ter bolo, crente gosta de comer. E eu estou andando pela casa de um lado para o outro, tentado. E eu pego um prego, e com esse prego eu começo a rondar as tomadas da minha casa. E o meu pai, ele do alto da sua sabedoria me diz: meu filho, não faça isso. E eu, muito mais experiente do que o meu pai, com os meus 3 anos de idade, eu decidi colocar aquele prego na tomada, e eu automaticamente fui batizado pelo Espírito Santo. Meu pai tinha planos para mim, que não envolviam a descarga elétrica, mas eu não entendi aquele plano do meu pai como um plano para mim, então eu decidi agir em direção às minhas próprias vontades. Eu decidi agir segundo os meus próprios interesses. Agora, Jeremias capítulo 29, versículo 11, é o Senhor quem diz isso. É Ele quem diz: eu bem sei os pensamentos
eu bem sei os planos, eu conheço bem os propósitos, eu tenho um destino, eu tenho um apontamento profético para a sua vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você se lembrou de Provérbios agora dizendo: há caminhos que para o homem parecem perfeitos ou parecem direitos, mas o final deles é a morte. Querido, eu estou aqui como boca de Deus nessa noite para te dizer que do teu jeito não vai dar certo, mas do jeito que Deus escreveu, já deu. Você tem um destino profético, você tem um lugar de vitória, você tem o lugar da bênção já escrito por Deus. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Então, uma das primeiras lições que você pode extrair desse texto nessa noite é entender que o plano do Senhor continua sendo maior e melhor do que o nosso. De que a vontade do Senhor continua sendo maior e melhor do que a nossa. Nosso problema é acreditar em um Deus distante e indiferente, que já não consegue mais desenvolver planos que são benéficos para nós. Ei, querido, Deus não se esqueceu de você. Às vezes a impressão que você tem quando vê algumas coisas acontecendo é: Deus, onde estão seus planos? Deus, aonde estão as promessas? Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para fazer com que você entenda que o que você está passando não é permanente, é só uma estação. O fim que você espera está em Cristo Jesus. Eu ainda vou te dar o fim que você espera. A promessa ainda está de pé, querido. Os planos, os propósitos, o destino que Ele tem para você não mudou. Não mudou. Você tem um destino. E o que você precisa fazer nessa noite é pedir ao Senhor a mesma coragem que houve no coração de um homem chamado Abraão, quando em Gênesis é convidado para ir para uma terra que o Senhor mostrou. Sim ou não? Não, que o Senhor iria mostrar. Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Sem ainda ser revelado o seu destino, Abraão sai da terra dos seus pais e pela fé, diga comigo, pela fé, caminha em direção a um destino profético. Tem um destino profético para você te esperando nessa noite. Além de entender que toda carta ela tem um destinatário e ela é escrita com um propósito, o segundo aspecto de uma carta é que uma carta não se autoescreve ou se auto-intitula. Nenhuma carta se escreve sozinha, nenhuma carta se auto-intitula. Acredito que desejarmos escrever a nossa própria história seja provavelmente o maior erro ou a maior insanidade que nós podemos cometer. O maior acerto de um homem ou de uma mulher é abrir mão do seu próprio roteiro para viver histórias escritas pelo Senhor. Salmos capítulo 139, ou Salmos de número 139, versículo 15 e 16. Olha o que diz esse texto. Salmos 139, versículo 15. O salmista diz ao Senhor: os teus ossos, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entenebrecido ou entetrecido nas profundezas da terra. Versículo de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. As crianças já se retiraram daqui. Quando o salmista diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ele está querendo se referir a uma figura, a uma condição, não no útero materno, mas você sabe onde ou em qual lugar, com o pai ainda.
ele fala de uma substância informe, líquida ou líquida. Então, antes da concepção, pelo amor de Deus, querido, antes de eu ser formado, fecundado, os teus olhos já me perseguiam. Tem gente que entra por aqui nessa noite pensando: a minha vida foi um descuido dos meus pais, a minha vida foi um acidente, a minha vida foi um erro de percurso. Não, querido, a tua vida é algo sério demais para ser obra do acaso. Você foi chamado à existência pelo Todo-Poderoso, foi chamado para ser imagem e semelhança do Senhor. A tua vida não é um acidente, mas é a manifestação do propósito de Deus na terra. Os teus olhos me viram. Os teus olhos me viram, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, nem ainda uma delas, quando nem ainda uma delas havia. Deus já escreveu uma história para você. Deus já escreveu um roteiro para a sua vida. Agora, tendo alguém como o Senhor, como o escritor da nossa história, que fim você espera? Deixa eu te lembrar de alguns acontecimentos. Este mesmo Deus, Ele abriu caminho no meio do mar. Esse mesmo Deus, Ele respondeu um profeta com fogo. Esse mesmo Deus fez cair maná do céu. Esse mesmo Deus curou paralíticos, cegos, Ele deu visão aos cegos, Ele libertou cativos, Ele trouxe plenitude para pessoas endemoniadas. Esse mesmo Deus não operou só no passado, Ele continua agindo no presente, e nessa noite Ele te diz: sou eu quem garanto o teu futuro, eu já escrevi a sua história. É esse Deus que não perde o controle de nada, esse Deus que consegue perceber toda e qualquer situação, esse Deus que conhece todo e qualquer pensamento antes de ser formado, é esse Deus que é poderoso para te dar infinitamente e abundantemente mais daquilo que você é capaz de pedir, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Ele tem preparado para aqueles que esperam nele. É esse Deus que escreveu a tua história. Lucas capítulo 2. Jesus, Ele dá um indício para João o Batista sobre a importância de viver de acordo com aquilo que foi escrito. Eu acredito já ter conseguido provar para você que o plano do Senhor continua sendo suficiente para a sua vida. Mas em Lucas capítulo 2, quando ele está indo em direção a João Batista, seu primo, ele está indo ao encontro de João para ser batizado, e João, sem entender aquela situação, ele diz: mas sou eu quem deveria ir ao Senhor, e é o Senhor quem vem até mim. Sou eu quem preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus dá uma resposta fantástica para João, dizendo: João, é necessário para que se cumpra o Filho de Deus se submete ao que já foi escrito. E não querendo te exortar, mas só fazendo você pensar, Jesus não se omite de cumprir aquilo que foi escrito, mas muitas vezes é o que eu e você fazemos. Querido, quantas vezes antes de agir em contrariedade ao que Jesus escreveu para nós, o Espírito vem e diz: você tem certeza que é assim? Quantas vezes nós nos propomos a trilharmos alguns caminhos e o Espírito vem e nos diz: você tem certeza que é esse caminho mesmo?
Quantas vezes antes da queda, antes da ruína, antes do fracasso, o Espírito vem até nós dizendo: você precisa agir assim. Eu quero te dar a melhor chave, a melhor dica que você pode ter para deixar de fracassar, para deixar de acertar. Quando a vida tentar te propor alguns enroscos, alguns desacertos, volte os teus olhos para o alto, como diz o salmista. Procure de onde vem o teu socorro e pergunte: Deus, por onde é que o Senhor vai abrir caminho agora? Qual é o caminho, qual é a saída, qual é a alternativa desta vez? Como o Senhor escreveu o desfecho dessa história? E eu tenho certeza, querido, que isso não será suficiente para que deixemos de tropeçar em algumas áreas. Em Lucas capítulo 22, versículo 37, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, com os malfeitores foi contado, porque está escrito: de mim terá cumprimento. O que é que Jesus está dizendo aqui? Por mais que seja doloroso, afrontoso, ser contado com malfeitores, eu cumpro isso, porque é isso que de mim está escrito. Olha o compromisso de Jesus com a história, com o enredo já escrito a seu respeito. Em Lucas capítulo 24, agora no verso 44, ele disse: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo, diga comigo, tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Quantos aqui querem a totalidade do que está escrito? Nós queremos a totalidade mesmo, querido. Porque às vezes na nossa história pode estar escrito uma cova cheia de leões. Porque às vezes o Senhor colocou no meio da nossa história uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Porque às vezes na nossa história o Senhor pode ter colocado um mar à nossa frente. Mas deixa eu ver se tem crente aqui nessa noite. Na cova, Deus não te escreveu sozinho nessa. Ele vai estar lá. Na fornalha, Deus não te escreveu sozinho nessa. Ele será com você lá. Em frente ao mar, Deus não te escreveu sozinho nessa. Ele já abriu caminho para você passar. Deus escreve uma saída em todo tempo de instabilidade, em todo tempo de caos. Ele já escreveu um milagre a teu favor. Tem alguém que crê nisso aqui? E é por isso que eu acredito que a igreja continua avançando, com ou sem guerras. A igreja continua vencendo com instabilidade política. A igreja rompe nesse prédio ou na construção. A igreja do Senhor não para, porque é Ele quem determina o curso da nossa vida, o final da nossa história. O melhor que você pode fazer, a banda já pode subir para a gente fingir que está acabando. Eu sempre quis fazer isso, gente. Eu achava os pastores da Assembleia fazendo isso aqui legal. Agora a gente vai começar a mensagem, amém? Você está comigo ainda? Você lembra da pizza? Dá um glória a Deus aí. Olha lá, você vai ter que pagar a pizza para alguém. O melhor que você pode fazer, o melhor que nós podemos fazer juntos nessa noite, é fazer com que a nossa história, como uma carta, não fale de nós mesmos. O melhor que eu e você podemos fazer é fazer com que a nossa história não fale de nós mesmos. Mas se nós somos como uma carta, que a nossa história fale e aponte para Ele. Sabe, quando a gente lê a história de Abraão, a gente não vê simplesmente a história de um velho
que recebe do alto a oportunidade de ser pai, um homem que é chamado pai da fé. Ele não recebe simplesmente a oportunidade de gerar e de possuir terras e de conquistar, mas quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos um pai que esteve pronto a sacrificar o seu único filho. A história de Abraão não fala simplesmente dele, mas fala de Deus, que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O melhor que nós podemos fazer é entender que a história de José não fala simplesmente de uma história de superação, mas aponta para Cristo, que como o primogênito das nações, foi para um lugar preparando uma estação de prosperidade, de abundância para nós, e por mais que fosse rejeitado, nos perdoa e continua nos perdoando e designando sobre nós bênçãos sem fim. O melhor que nós podemos fazer ou entender é em perceber que a história dos hebreus não fala simplesmente deles, mas aponta para um cordeiro que pelo seu sangue livra os primogênitos e pela sua carne sacia a fome de todos, que abre caminho no meio do mar e os direciona para uma terra prometida. A sua história tem falado mais de você ou mais dele?